Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja com todos, amém? Vamos assentando, né, cada um no seu lugar. Por gentileza, para a gente dar início ao terceiro treinamento, né, terceiro e último desse ano. Treinamento de evangelismo simples. Hoje a gente vai fazer muita prática, muita prática mesmo. Então, por favor, vamos sentar no seu lugar ali. Tem uns lugares que estão reservados para os adolescentes, então, por favor, né, se você tem o seu lugarzinho lá hoje, você vai ter que ceder sentando para o lado de cá, tá bom? Vamos orar? Vamos colocar de pé para a gente orar? Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai, nós estamos aqui reunidos, ó Deus, em Teu nome, ó Pai, porque nós cremos no poder que há do Teu Evangelho, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, na salvação que há, ó Deus, na mensagem de salvação que há na cruz, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar a guardar todas as coisas essa noite, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa, ó Deus, nos guiar, ó Deus, nesse treinamento, Senhor Jesus, que nós possamos, ó Pai, sair daqui, ó Deus, querendo mais e mais ganhar alma, Senhor Jesus. Nós pedimos a Ti, ó Deus, coloca no nosso coração uma chama, ó Pai, um fogo por vidas, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, incendeia o nosso coração por vidas, ó Pai. Nós queremos, em nome de Jesus, ganhar mais vidas para o Teu Evangelho, para o Teu reino, ó Pai. Em nome de Jesus, nós queremos encher o céu, ó Pai, de vidas, de pessoas salvas, através do Teu Evangelho, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, leva a nossa mente cativa a todo entendimento, destrava os nossos ouvidos, ó Pai, os nossos olhos espirituais, que nós possamos, ó Deus, enxergar, ó Deus, a beleza que há do Teu Evangelho, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Quantos estiveram aqui no treinamento 1, levanta a mão. Treinamento 2, legal. E agora a gente vai para o 3, tá? Então, agora vai ser bastante prática. Então, para a gente não perder tempo, pode passar, por favor, Mateus. O Mateus está passando? Bom, rapidamente aqui, a gente falou de algumas dicas, certo, que a gente teve. Seja cristão, procura agir naturalmente, né? A gente está fazendo uma pequena introdução, resumo do que foi falado. Não force na evangelização, fale com mansidão, seja amigo e não inquisitor, saiba ouvir as pessoas. Nós falamos um pouquinho da tríade do evangelização. Eu falo de Jesus para um ouvinte, uma pessoa. E quem é todo agente, quem faz todo o trabalho é o Espírito Santo. É importante isso, tá? E nós falamos sobre gatilhos. São as palavras, são algumas situações que o Espírito Santo nos fala, é agora, né? Então a gente preparou aqui alguns gatilhos para a gente falar sobre, tá bom? Então, e hoje? O que vai ser falado? Por favor, Mateus. A gente vai falar sobre os 5 R's. Faz assim com a mão assim, ó. 5 R's. Vocês vão decorar através desses 5. São 5 passinhos que a gente vai ter na hora da evangelização. Muito simples. São 5 R's, porque são 5 verbos, né? Então a gente vai aprender isso aí. Por favor. Só que para a gente aprender isso, 5 R's, é bom lembrar, gente, é o Espírito Santo que age nas pessoas, tá certo? Muitas vezes a gente liga a evangelização com algo metódico, faz isso que dá certo. Não é assim que funciona. A gente segue alguma metodologia, a gente segue uns passinhos, a gente faz isso, mas é a ação do Espírito Santo na pessoa e em nós. É bom a gente falar que o evangelismo, né, para a gente fazer evangelismo, não é você adquirir técnicas. Não é que nem um cara no circo que pega lá uma bolinha e fica fazendo malabares. Não é isso. O evangelismo, ele é 100% espiritual. Então você precisa, lembra que a gente teve aqui o encontro lá, a conferência profética, em que nós tínhamos que buscar de Deus uma palavra para a pessoa? Lembra? É exatamente o evangelismo. Não adianta a gente usar da nossa força para evangelizar, você vai só passar informação. Então você tem que estar conectado com Deus, para que o Espírito Santo também, através de você, toque na vida daquela pessoa. Então é 100% espiritual e 100% ação do Espírito Santo. Tá certo? Não adianta a gente querer fazer só com a força do nosso braço, que é o Espírito Santo que age em nós e nas pessoas. Tá bom? E é importante, né, a gente vai falar
no final, ali rapidamente na conclusão, é o Espírito Santo e leitura da Bíblia. Porque se você não lê a Bíblia, você não vai achar os gatilhos. Como que você vai falar sobre os dois caminhos? Você está andando com um amigo, e aí Deus mostrou para você um caminho, e aí você, como que você vai, qual que é o versículo que fala sobre caminho? Entendeu? O que eu vou falar sobre caminho? Então os gatilhos vêm daqui, ó. São coisas que vêm daqui. Deus mostra para você a palavra. Lembra que a Bíblia fala que o Espírito Santo fará a gente lembrar de todas as coisas? Como que ele vai lembrar você de algo que você não fez? Ele só vai lembrar você de algo que você fez. Então você precisa ler isso daqui. Precisa ler para ele lembrar você, ok? É bom ler, é um alerta mesmo, é exatamente isso. Por favor. Aí estão os 5 R's. Fala comigo, daqui do dominguinho aqui. Escutar. Mais alto. Escutar. Identificar. Evangelizar. Exemplificar. E convidar. Certo? Então são 5. A gente vai falar um por um com eles ali, você vai ver como vai ser fácil para você decorar. Pode passar? Vamos lá. Explicando cada um deles aqui. Escutar. Quando você vai evangelizar, você vai primeiramente escutar o que a pessoa tem para falar. Para você identificar qual é o gatilho. Lembra que a gente falou lá que não é uma pregação? Não adianta você... Vou falar de Jesus para você. Senhor, me dá uma revelação. Você abre aqui... Aí você abre lá em Apocalipse, lá, não, você abre lá a mensagem de Jesus falando, né? Arrependei-vos, raça de víboras. Né? Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Então, você precisa primeiro escutar qual é a necessidade da pessoa. A pessoa tem que colocar para você qual é a necessidade que ela está precisando. Jesus não é o médico dos médicos? Então você vai lá, lembra que o pastor Mateus falou lá sobre o exemplo que falou dos 5 ministérios? Que ele deu sobre o hospital? É exatamente aquilo. O evangelista não é aquele, o evangelizar não é aquele que a gente vai lá buscar, acidentou de moto, você não vai lá fazer o primeiro socorro, estancar o sangue? Exatamente, então você vai ver a ferida que a pessoa está. Na verdade, ela vai pôr para fora aquilo lá. Às vezes, através de perguntas, você vai lançar umas perguntas para ela, mas como é evangelismo simples, no seu trabalho, na sua faculdade, na academia, no lugar que você for, as pessoas automaticamente, elas vão falar das necessidades. Então, um bom evangelismo começa pelo ouvido. Então é escutar. Escutar, primeira coisa é escutar, certo? Para você decorar, para que serve esse dedinho aqui? Ó, tirar a cera do ouvido, né? Então você vai, ó, escutar. Escuta primeiro, escuta a pessoa. Não sai falando, a gente fica ansioso, né? A pessoa está falando, você está assim... Tá bom, eu já sei, sua cabeça, eu já sei. Calma, lembra que a gente falou, calma, respira, deixa ela falar. Às vezes ela vai falar uma coisa e o Espírito Santo vai falar para você, é aqui. Não é logo no começo que você começou a escutar. Às vezes ela está falando do marido, porque meu marido. Aí você, eu sei que tem que falar do marido, Daqui a pouco você só vai escutando, daqui a pouco o Espírito Santo vai mostrando assim para você. É ela que não é mansa. E aí? Você falou do marido, sendo que na verdade era ela que precisava ser tratada, ser evangelizada. Então você tem que escutar primeiro. E aí, a entrada do ouvido é 100% espiritual. 100% o Espírito Santo mostrando para você, ele escutando. Tá certo? Ok? Tá dando para entender? Amém. Identificar. Aí nesse momento que a pessoa está falando... Você vai identificar, você vai ver quais são os gatilhos. Senhor, me mostra um gatilho. Você está ali conversando, Senhor, me mostra um gatilho. Eu tenho praticado muito isso. Né? Depois que a gente vem fazendo os treinamentos, a gente sintetizou tudo isso daqui, né? Colocou numa metodologia. Antes a gente fazia, mas acabava não colocando os passo a passo. Aí quando a gente colocou, eu falei, Senhor, pior que funciona mesmo, o negócio é legal. E aí eu estou praticando isso na fábrica. Então eu fico assim, Senhor, me dá um gatilho. Senhor, me dá uma ali que eu tenho que entrar. E Deus tem mostrado para mim, e eu tenho feito uns negócios de gatilho lá que vocês não fazem ideia. Muito legal. Muito legal. E isso Deus também vai fazer através de você. Mas você tem que ficar ligadão ali. Ó, vou identificar. E aí depois evangelizar. Ministre Cristo na vida da pessoa. E aí eu coloquei aqui em vermelho, o ministrar. A gente teve a conferência. Como que você evangeliza? Como que você ministra Cristo na vida dela? Através de edificar, consolar
e encorajar. Olha que legal. Vocês estão vendo como não está separado? Como não separa? Como é tudo junto? A gente não aprendeu isso daqui? Uma conferência, foram quantos dias de conferência? 3 dias, 4 dias de conferência da gente, né? Quantos tiveram aqui na conferência? Olha que legal, a gente aprendeu a evangelizar, a gente aprendeu a ouvir Deus para poder fazer o consolo, a edificação e o encorajamento. Olha que legal. É muito top esse negócio, porque você encaixa tudo isso daqui. E aí você escutou, identificou o gatilho, agora é a hora de você falar, de dar uma palavra de encorajamento, de edificação e de consolo para a pessoa. Tá certo? Tá dando para entender até agora? Ok. Tiver com dúvida, levanta a mão, hein? E aí depois que você falou para ela, e aí o que você vai fazer? Você vai falar do que Deus fez na sua vida. E isso é importante, naquele tema que você está falando. Então, se você está falando de família, você vai falar do que Jesus faz, né? Que Jesus faz, que Ele fez, Ele faz. E você vai dar um exemplo do que aconteceu na sua vida, do que Jesus fez na sua vida, certo? Ou na vida de alguém que você conhece. Às vezes não tem, mas na vida de alguém que você conhece, né? Por exemplo, você está conversando com alguém e a pessoa, né, tem algum parente que tem problema com vício, né, com alcoolismo, por exemplo. E você não tem essa experiência na sua família, mas você conhece alguém que tem. Então, se você conhece alguém que tem, você vai ministrar e aí você pode também depois dar um exemplo. Tinha uma pessoa lá na igreja, né, nós temos aqui alguns casos, alguns líderes, né, que teve problemas e hoje são curados. Então, você olha só, Deus. Então, você vai exemplificar, você vai dar um exemplo de alguém que você conhece, se for o seu, é melhor ainda. Tá certo? Um exemplo do que tem. Sobre daquele tema. Ok? E convidar. O último é convidar. Olha só. Convidar, ó. Certo? Depois que você evangelizou, você vai falar o seguinte. Você está falando sobre família, né? Com a pessoa. O que nós temos aqui na igreja de família? Fale para mim, o que a gente tem aqui? Quais são os eventos que a gente tem de família? Encontro de casais. Gente, como eu queria ter uma igreja que tivesse encontro de casais mensais. Aqui tem. Você esperava às vezes 6 meses para ir no encontro de casal. E aqui tem mensal. Olha. Olha quanta sala de criança. Você tem problema com criança? Olha quanta sala que você tem aqui, ó, de criança. Olha só. Então você tem que convidar. Olha, os adolescentes sentando lá, acabamos de vir de um retiro com os adolescentes. Um trabalho fenomenal que o pastor David, que a pastora Natália faz com os adolescentes. Nós temos aqui. Então, assim, tem muito trabalho legal aqui. E você tem que convidar. Não adianta só você falar, o pastor falou uma coisa, é verdade. Você fala, então vai. Aí você fala, eu falo porque eu passei por essa experiência. A pessoa, né, você vai lá, a pessoa te evangeliza, ou convida você. E aí você vai num lugar, e aí você queria o trabalho com crianças. Você queria, puxa, eu queria tanto que o meu filho cuidasse de criança, que o meu filho pudesse participar de um evento, né, participar de alguma coisa, de um trabalho com crianças. Aí você chega né, daí você convida a pessoa, vai numa igreja. A pessoa vai, não tem trabalho nenhum com crianças. A pessoa fala, mas puxa, lá o Kleber me evangelizou, falou para eu procurar qualquer igreja, eu fui, mas não tinha. Imagina só uma pessoa não cristã, fala, vai a qualquer igreja. Ele entrou na primeira igreja e não tem um trabalho com criança. Nossa, mas o Kleber falou que era legal, não tem trabalho nenhum com crianças. Entendeu? Não que eles não tenham, ou que é ruim, ou coisa assim. Mas aqui você está vivendo isso daqui. Né? Aqui você está vivendo. Se você está fazendo uma festa, você vai convidar a pessoa para a festa, você vai convidar para a festa do outro ou para a sua festa? Você vai fazer uma ceia de Natal agora. A ceia de Natal é maravilhosa. É uma delícia comer o pernil, tal, que legal. Mas faz o seguinte, vai na casa do vizinho. Você faz isso? Não, você tem que convidar. E convida para vir aqui onde... A gente não fala que é irmão? Não é irmão do outro? Olha os seus irmãos aqui. Convida para vir na sua casa. Não é errado ele ir, mas convida a vir para sua casa. Ok? Eu também tinha muito preconceito com isso. Vai para qualquer lugar. Não, gente, eu congrego aqui é minha família. Tem que vir aqui. Certo? Depois que ele vir e mas eu queria uma perto de casa. Amém, Deus abençoe. Mas ele viu, ele conheceu a sua família. Amém? Tudo bem? Vamos lá então? Próximo. Agora é a hora, agora a gente vai praticar, certo? Hoje é bastante prática aqui, a gente precisa praticar bastante. A gente deu um exemplo aqui, certo? Você escutou a pessoa. E a pessoa começou a falar sobre, vamos pegar lá sobre
briga na família. Briga o pai com o filho briga com o pai, chega já nervoso, e a mãe também já não tem paciência, né? As crianças, imagine só, a mãe passa o dia inteiro com as crianças de férias. Estou falando, né, assim, se vocês identificar, eu me identifico. A esposa passa o dia inteiro com as crianças, a criança vira, é um apartamento de 46 metros quadrados, DMRV, aí a criança, ela acabou de passar pano aqui, virou, já sujou aqui de novo, e ela fica louca, limpando a casa, e vai cozinhar, queima feijão, aí o marido chega cansado, deixa a bota na porta ali, vai tomar banho, deixa a toalha pendurada, né? Mas não acontece aqui dentro, tá? Só estou supondo algum lugar que possa acontecer, alguém distante. E está tendo muita briga lá, né? Um falando A, o outro falando B. E aí você chegou para escutar. Você está lá conversando, a pessoa falando. Não, mas aqui em casa está tendo muita briga. Tá, daí você pergunta, lembra que Jesus fazia a pergunta? Mas o que está acontecendo? Aí não, porque daí acontece isso, e o meu marido chega, entendi. E seus filhos? Você identificar se é com o filho só, se é com o marido, porque você pode ser só com briga com o marido. Meus filhos também só por Deus, olha aqueles abençoados lá. Deus abençoe a vida das tias da escolinha, misericórdia na vida deles. E ela está falando, está colocando para fora tudinho a necessidade dela. E você identificou que é a família toda. É a família toda. E aí, você vai fazer o seguinte, agora pega aí, ó. Isso aqui é um gatilho, você entendeu que é família, eu vou explicar uma técnica, uma mensagem, só que é o Espírito Santo e você, tá? Se você quiser usar, Deus abençoe. Mas eu vou ensinar uma para você aqui. Aquela mãozinha ali. Aí ela falou. Aí você fala assim, então, vou te explicar uma coisa, como que funciona. Aí você explica para ela, fala, ó, imagine que o dedão, você faz mesmo, gente. Porque as pessoas precisam entender, tem que ser, a comunicação você fala, ela entende e devolve para você o feedback. Tem que ter, é uma comunicação, certo? Tem que ter aquilo ali, você põe a mensagem, ela entende, decodifica a mensagem e devolve para você o que ela entendeu. Então, tem que ser o mais simples possível, certo? Mais simples. Se você gosta de teologia, eu também amo teologia, mas naquela hora você tem que falar palavras simples. Simples. Aí você fala para ela o seguinte, olha o exemplo. Então, imagine só, como é que funciona. Imagine que o dedão é o pai. E esse aqui é você, ó. E aí você tem um filho. Aí tem um segundo filho e o terceiro. Tem gente que tem. Tem gente que não dá nem para contar não a mão. Você pode brincar com ela, ó, são muitos filhos, né? Então é muito. Mas olha só, eles não são separados? Eles são separados, porque cada um tem a sua individualidade. Cada um tem o seu modo, tem um modo de agir. Cada um tem um jeito. Você pode falar para ela, tá vendo? Eles não estão separados? Porque isso aqui é a individualidade da pessoa. Deus criou cada um de modo individual. Aí você fala para ela, mas, queria dizer para você o seguinte, mesmo que Deus criou cada um com a sua individualidade, Deus ele busca a unidade. Aí você faz aqui para ela. Quando todo mundo está sozinho, cada um vai para um lado que quer, ó. Olha só, tem gente, eu consigo, ó. Tem gente que consegue? Consegue fazer isso? Tem gente que não consegue, hein? O dedinho é difícil, até gruda. Aí você pode brincar assim com ela, porque as pessoas gostam disso. Aí você mostra, tá vendo? Ó, todo mundo indo, cada um para o mesmo lado. Isso aqui é individualidade. Só que Deus, ele busca unidade. Aí você faz aqui, ó, igual o italiano. E a unidade faz com que todos se movam junto, apesar de serem individuais. Se movem juntos. Porque Deus, ele é esse elo de ligação da família. Então você precisa encontrar Deus. Você precisa colocar Deus na sua família. Não, mas é briga porque cada um está indo para um lado. Quando todo mundo andar junto, apesar da individualidade, eles vão estar fazendo o mesmo movimento. É que nem uma orquestra. Olha só, você fala para ela, é que nem uma orquestra. Não tem instrumentos individual? Ela tem. Imagine se o cara, que nem ontem, hoje de manhã que aconteceu, né? Vou contar para vocês, mas tinha um pessoal que foi fazer barulho lá para acordar os adolescentes. Misericórdia, parecia a banda do Chaves, um tocando, batendo, o outro, tudo fora de compasso. Porque isso daí são pessoas, né? É uma família, uma orquestra que não tem uma unidade e precisa de um maestro. E sabe quem é esse maestro? Quem que é esse maestro?
Jesus. Você entendeu como é que a gente fez? Ó, a gente escutou, identificou, e agora eu estou edificando ela, mostrando uma palavra para ela de edificação, falando algo para ela. Eu mostrei, dei o exemplo da mão, já emendei, porque nem tinha ali, já emendei da orquestra, e Deus vai colocando vários exemplos para você de unidade de família. E aí a hora que você faz isso daqui, isso é Deus. Deus faz exatamente isso, Ele faz uma unidade, igual a orquestra, igual um motor de carro, né? Então você pode começar a falar várias peças e tal. Aí você falou isso para ela, aí você fala assim, aí o exemplo. Na minha vida acontecia isso também. Porque eu chegava, eu queria fazer uma coisa, eu queria fazer outra. Então a gente para, senta, conversa. Na minha casa, vou falar para vocês na minha casa. Toda terça-feira a gente tem uma RF lá. A gente senta eu, a Eliane, o Davi e a Aninha. A gente chama de RF, que é reunião familiar. A gente senta, aí lê um versículo bíblico, a gente, né, faz ali uma pequena pregação ali entre a gente. E aí depois, ali mais meia hora, a gente senta, a gente tem na parede assim, os pilares da família. E a gente vai, o que a gente precisa fazer? A gente não fez isso, entendeu? A gente vai conversando para onde que a família vai indo. E isso é o papel do sacerdote fazer, né? Então a gente sentou e colocou aonde que a família quer ir. Então toda semana a gente senta junto, ora, e a gente vai falar, vai vendo para onde que a família está andando junto. Então é a família toda. Por exemplo, tem um menino lá na minha família, na minha casa, é um filho meu, mas não vou dizer o nome dele, que agora a gente começou a falar para ele que ele precisa fazer exercício físico, né? Ele precisa se exercitar. E aí ele começou a fazer exercício também, porque a gente começou a falar sobre isso. Você está dando para entender como é que é o negócio? E esse é um exemplo da minha família que está acontecendo e está sendo muito bom para a gente. Eu dei um exemplo para a pessoa. Eu falei assim, olha, agora eu vou exemplificar. Lá na igreja onde eu frequento, lá tem culto de casais. Lá na escolinha, as tias ensinam as crianças a obedecer. Entendeu? Olha só, vai lá fazer uma visita para a gente. Tem culto dia tal. Ó, esse dia eu perguntei, eu estava conversando com um casal de amigo meu, e comecei a entrar na família. E ele pegou e falou assim, é mesmo? Eu falei, tem culto de casais lá. É mesmo, cara, tem culto de casais. Aí eu falei para ele assim, deixa eu ver que dia que é. Eu mandei, pastor Samuel, quando que é o culto de casais? Aí o pastor falou assim, ó, esse mês aqui não vai ter, por causa da assim, mas o mês que vem vai ter. Ele falou, eu falei para ele, ó, esse mês a gente não teve, no mês que vem tem. Eu quero. Aí ele falou com a esposa dele, no outro dia ele veio falar comigo. Eu não falei com ele, no outro dia ele veio falar comigo. Minha esposa gostou tanto que você falou de encontro de casais que ela quer ir lá. Olha que legal. Você entendeu? Passei pelos 5 Rs. 5 Rs. Esse de ansiedade, pode passar mais um, Mateus. Ele serve também para depressão. Certo? Eu dei algum exemplo que dá para os dois. Pode ficar no da ansiedade. Você escutou a pessoa e a pessoa te contou uma história. Pode ser preocupação com o emprego, ansiedade, eu estou preocupado em perder o emprego, ou eu estou sem emprego e eu estou querendo buscar um emprego e eu não acho. Está acabando o seguro-desemprego, está chegando perto, o pai está muito preocupado, não dorme direito. É uma ansiedade, é ou não é? Outro exemplo, vestibular, está chegando, aí eu não sei, eu não consigo dormir, eu tomo muito café porque eu tenho que ficar acordado há horas e horas para assistir. É uma ansiedade, não é? É uma ansiedade. Viagem, puxa, eu tenho uma viagem para fazer. Esse dia eu fui fazer uma viagem, eu estava preocupado se ia dar tudo certo. E é uma ansiedade. E você identificou na pessoa essa ansiedade. E aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui, coisa rápida, que vocês também podem pegar outros como exemplo. Você vai falar para ela assim, ó, o tempo, ele tem 3 estados: passado, presente e futuro. Então, sabe por que você está um pouco preocupado? Porque você está com excesso de futuro na sua vida. Você está muito preocupado do que vai acontecer com você, porque é muito futuro. Né? Você está pensando numa coisa que nem aconteceu ainda. Aí você fala, calma, eu tenho uma coisa boa para você. Olha só eu falando, tenho uma coisa boa para você. Deus é um Deus, ao segundo tempo, o segundo ali, ó. Deus é um Deus presente. Ele está aqui, Ele é presente. Jesus é presente, Ele é agora. E se Ele é agora, Ele está presente, Ele é o presente. E Ele é o presente na sua vida, porque Ele foi dado na cruz por você, para você. Olha só, você entendeu como é que eu fiz? Eu liguei os tempos, porque a ansiedade, falei do tempo, falei que Deus é presente. E aí você fala, não que você não precisa ficar pensando no futuro, mas o excesso é preocupante, isso daí causa mal para você. E aí você pode falar,
quando você vive nesse presente, qual nesse é? Que eu deixei gravado? Jesus. Quando você vive em Jesus, que é o presente, Deus cuida do seu futuro. Aí você pode falar um versículo. A Bíblia fala que existia lá uns pardais. Você pode pegar um exemplo. Os pardais, o próprio pardal, que ele não tem o que comer, ele fica assim, ele não trabalha, ele não guarda. E Deus cuida da vida dele. Você já imaginou aquela flor linda, aqueles lírios lindos? Deus veste ele de tanta beleza. E ele vai cuidar de você. Mas você precisa viver no presente. Mas é no presente, quem é o presente? Deus. Por quê? Ele não tem começo, ele não tem meio, ele não é fim. Então ele é o presente. E eu vou falar um negócio para vocês. Ele é um presente dado para você. Naquela cruz ele morreu e ele é para você, é de graça. Entendeu como é que funcionou? A gente não deu exemplo? A gente deu um exemplo de como que funciona. E aí você pode dar um exemplo da sua vida. Olha, eu também andei assim e tal, e aconteceu isso comigo. Entendeu? No caso da depressão, pode passar o da depressão também, é a mesma coisa, você pode dar os 3 dedinhos. Pode ter outros e outros que você pode pegar e fazer. Mas pode ser o do tempo, que Deus é eterno, ele não é passado, ele não é presente, não é futuro, ele é o tempo. E ele está aqui porque ele é agora. Então você tem que viver agora, com Deus agora. E ele cuida do seu futuro. E no caso do passado, você pode falar assim, ó, sabe por quê? Porque é uma grande tristeza. Pode ser, às vezes, uma perda, ela perdeu alguma coisa. Pode ser uma ferida da alma, alguma coisa que aconteceu com ela. Ela, por exemplo, ela perdeu uma casa dela, que ela perdeu a casa, ela entrou em depressão porque não conseguiu pagar. Então, assim, ela tá deprimida com aquilo, que é muita tristeza. Jesus, ele não é alegria? Você vai falar para ela sobre essa alegria. Deu para entender como é que funciona? É simples. É os 5 R's que a gente precisa fazer. Qual que é o primeiro? O primeiro? O segundo? Terceiro? Quarto? E convidar. E você pode convidar, você deve convidar sempre no final ela participar de um evento que a gente tem aqui no culto TAP, aqui no TAP. Você tem que convidar. Tem muita coisa boa acontecendo aqui e ela tem que participar com você dessa alegria que você está fazendo aqui também. Amém? Legal? O ano que vem vai ter mais, vai ter bastante treinamento, bastante exemplos, bastante coisa prática, real. Não é com o amigo do lado não, prática real. Né? Amém? Deus abençoe a vida de vocês.